Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar o nosso curso. Hoje é o nosso primeiro vídeo da nossa apostila autodidata em HTML e CSS. Vamos começar a entrar nesse mundo mágico do HTML e do CSS, que vai aí nos levar a sermos ótimos desenvolvedores web, utilizando de toda a nossa inteligência, todo o nosso esforço e dedicação. Então espero que vocês gostem do curso. Esse é o nosso primeiro áudio. Vamos falar sobre o nosso primeiro pilar do HTML, que é a estrutura de um site. Então quando a gente pensa em um site, ele sempre tem uma estrutura. E qual é a estrutura desse site? Tudo está contido, todos os sites estão contidos em uma pasta. E essa pasta principal, que contém todos os arquivos do seu site, é chamada pasta raiz. Nesse caso aqui eu estou dando como exemplo um site que chama Meu Site. Então vamos dar uma olhada como é a estrutura que eu sugiro, né, nesse site que eu criei que chama Meu Site. Então, olha que legal. A estrutura do site é legal para a gente se organizar. O segredo está nessa palavra, saber se organizar. Então, eu tenho diversas pastas que dizem os arquivos que tem dentro delas. Porque imagina se eu tivesse um monte de arquivo jogado aqui, bagunçado, de diversas extensões com diversos significados, ia ficar difícil de entender esse meu site. Então, por isso que a gente estrutura o site em pastas. Aqui é uma sugestão que eu dou para quando a gente estiver criando os nossos próximos sites, uma sugestão de todos os tipos de pasta que a gente pode ter. Aqui a gente tem uma pasta para áudio, para CSS, para documentos em geral, para as imagens, que são muito importantes, para as páginas do nosso site, para os scripts, para vídeos. Então, dentro da pasta raiz, sempre vai ter um arquivo, uma página, que é o index.html. Essa é a primeira página que vai ser chamada quando a gente abrir o nosso site. Ela tem extensão .html, o que mostra que é uma página de internet. Então, existem duas extensões aqui que a gente tem que ver que são as mais importantes. São as .html, no caso a index, e todas que ficam dentro dessa pasta pages, onde eu coloco e organizo os meus HTMLs. E a outra extensão que é importante é a extensão CSS, que é a formatação da minha página. Nesse caso, eu criei uma pasta para todos os CSS, cada uma formatando a sua página em específico. Legal? Então, uma pasta para áudio, onde eu posso ter diversos formatos de áudio. Aqui eu estou com um exemplo MP3 e OGG. Os documentos, se o seu site, vamos supor, você puder baixar um documento, baixar um PDF do seu site. Você dá essa possibilidade para o seu usuário baixar um arquivo. Então você pode colocar dentro dessa pasta Docs. Pode ser a extensão que você quiser. Nesse caso eu estou dando um exemplo de DocX, PDF e de Excel. A pasta Images vai conter todas as imagens do nosso site. Então ela tem aqui várias extensões de imagens, JPEG, BMP, PNG e pode ter outras extensões também. Na pasta Pages ficam as páginas do nosso site, como a gente viu. Os scripts são os arquivos com a extensão JS, que significa JavaScript. A gente vai falar disso mais para frente. E, por último, os vídeos, onde a gente pode também ter outras extensões como MP4 e AVI. Então, resumindo, é o seguinte. Todo site tem uma pasta raiz. Essa pasta raiz, ela contém todos os arquivos do seu site. Essa é uma sugestão de estrutura de site que eu deixo para vocês utilizarem. Depois, quando a gente tiver terminado o nosso site e for publicar na internet, a gente pode conectar no servidor onde está localizado o nosso site, onde a gente está hospedando o nosso site. Normalmente a gente conecta por FTP,
O programa mais utilizado é o FileZilla, que eu conecto por FTP lá em outro computador onde está hospedando meu site. Assim que eu faço essa conexão, é só eu pegar a minha pasta raiz, lembrando que a pasta raiz é a que contém todos os arquivos do site, e jogo ela para o servidor que eu estou conectado. Fazendo isso, ele já está no ar, meu site já está funcionando. A gente vai ver como publica mais para frente também. Então, na apostila eu falei sobre alguns editores de HTML. Aqui está o site de cada um deles. O Sublime, que é de graça. Notepad++ também de graça. O Visual Studio Express também é de graça, a versão Express é de graça. E o editor Coffee Cup e o Dreamweaver, que não são de graça, eles são pagos e principalmente o Dreamweaver deve ser um pouquinho mais caro. Então, tem a versão aqui que a gente pode ver, a versão para nuvem, que até que não é tão caro. Mas como não tem nada demais assim, é sempre interessante a gente usar um dos que são de graça mesmo. Legal? Então, é isso que a gente tinha para falar nesse primeiro vídeo. Os vídeos vão ser bem curtinhos mesmo, só para mostrar o conteúdo e exemplificar, mostrar na prática, né, o que a gente está falando, para ficar claro. Então, essa é a estrutura de um site. Espero que vocês tenham gostado. Não percam os vídeos, que os vídeos são fundamentais para o nosso aprendizado, para continuar a nossa didática aqui da apostila. Então, bora estudar!